senador Eduardo Girão comunicou pelas redes sociais que seu requerimento para ouvir o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre os inquéritos políticos que conduz conseguiu 27 assinaturas de senadores em menos de 24 horas. Girão disse: "Vitória! Requerimento nosso para ouvir Alexandre de Moraes foi assinado por 27 senadores. Ontem à noite, protocolei na mesa diretora do Senado requerimento que convida o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para vir à Casa Revisora da República debater sobre inquéritos envolvendo o deputado Daniel Silveira. Em menos de 24 horas, conseguimos o mínimo de assinaturas necessárias para que o requerimento possa ir à votação no plenário. Reitero que discordo das atividades do parlamentar, que errou na forma de se expressar e por isso deve responder por isso nos devidos processos legais, mas entendo que as decisões monocráticas do magistrado podem abrir precedentes perigosos para todos os cidadãos. O Estado democrático de direito está sob ataque e é nosso dever reequilibrar as forças, pois um poder está avançando sobre o outro. O Senado não pode continuar omisso e ser corresponsável por esses desmandos. Agradeço o apoio de todos e conto com meus pares para aprovar o requerimento o mais rápido possível. Que o bem, a paz, a verdade e a justiça prevaleçam. Deus no controle de tudo." Ouça o texto do requerimento proposto pelo senador Eduardo Girão. Requeiro, com fundamento no artigo 2º e 58, parágrafo 2º, inciso 5º da Constituição Federal e nos artigos 154, inciso 4 e parágrafo 8º do Regimento Interno do Senado Federal, que o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, seja respeitosamente convidado a comparecer à sessão de debates temáticos a fim de esclarecer aos senadores questões atinentes aos inquéritos número 4828 e 4781, que investigam respectivamente a promoção de atos antidemocráticos e o uso de fake news para atacar membros do Judiciário, ambos da relatoria do eminente ministro ora convidado. Deve-se reconhecer como inadmissível a atitude de pessoas que pregam o fechamento do STF, do Congresso Nacional, a ameaça aos seus membros e de outras instituições que dão suporte à democracia. As manifestações promovidas pelo país com esta agenda irresponsável e antidemocrática devem merecer o repúdio das pessoas de bem que aspiram a um país melhor. Porém, as sanções devem seguir o rito regular do ordenamento jurídico vigente, respeitando as competências dos órgãos segundo os desígnios constitucionais. Nessa atuada, a instauração do inquérito 4781, aberto de ofício por decisão do ministro Dias Toffoli, foi uma clara violação dos mais básicos ditames que regem o devido processo legal no âmbito do seu regular sistema acusatório. Na prática, a mais alta Corte de Justiça passou a ser a vítima, o investigador e o juiz, no caso, já que vai decidir sobre fake news, ataques e ofensas a ele próprio. Nesse festival de irregularidades que não coadunam com o direito positivo e com o próprio Estado democrático de direito pátrio, cabe ao Ministério Público a iniciativa exclusiva para promover a ação penal pública na forma da lei. Porém, tal órgão acusatório foi, na prática, impedido de exercer seu munus público. Em tempo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tentou impedir a continuidade dessa investigação por considerá-la ilegal. Para isso, encaminhou ao STF um documento informando que arquivou o inquérito porque só o Ministério Público poderia abrir e conduzir uma investigação criminal. Porém, tal decisão foi totalmente desconsiderada pelo ministro Alexandre de Moraes. O fato é que essa investigação, mesmo atrelada a vícios de enorme gravidade que o conduzem na contramão dos princípios que norteiam o devido processo legal, continua a produzir efeitos deletérios. Como exemplo,
temos a prisão e a ação penal contra Daniel Silveira, medidas que representam uma expressa violação da imunidade e de prerrogativas da função legislativa conferida ao parlamentar pela Constituição Federal de 1988, principalmente em expressar sua opinião, liberdade de expressão, além de romper as regras de tratamento, independência e harmonia entre os poderes, espécie de intervenção do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo. Em resumo, é evidente que o referido deputado errou na forma e nas expressões utilizadas e, por isso, deveria responder ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar e não, como vem acontecendo, receber punições desproporcionais, além de apartadas da melhor aplicação da justiça, originadas no âmbito de um inquérito inconstitucional e que tem infligido a esse parlamentar momentos de constrangimento. Diante do exposto e da urgente necessidade dos esclarecimentos atinentes aos fatos acima descritos, que, a pretexto de proteger o direito, vem abalando a estrutura do Estado Democrático de Direito e instaurando perigosos precedentes de abusos de um poder da República sobre os outros, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste requerimento de convite para o comparecimento a essa casa do eminente ministro Alexandre de Moraes. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição aberta a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Presidente dessa sessão deliberativa, senador Romário, senador Plínio Valério, senador Carlos Viana, senador Nelsinho Trade, todos os colegas que estão conectados nesse momento aqui, que eu posso de alguma forma vê-los, senador Confúcio Moura, senador Paulo Paim, senadora Zenaide Maia, senador Lazier Martins, senador Luiz Carlos Reis, senador Oriovisto Guimarães. Eu queria fazer esse pronunciamento hoje aqui, pedindo permissão a todos os senhores, com muita indignação, como foi manifestada aqui pelo senador Lazier Martins, senador Plínio Valério, senador Oriovisto, sobre o que nós temos visto no Supremo Tribunal Federal. Até quando é a pergunta? Até quando nós vamos ficar de joelhos para esse outro poder da República?
O Brasil está estarrecido com o que está acontecendo. Nós não podemos ficar mais omissos com relação a isso. Eu fui hoje visitar, senador Carlos Viana, o deputado Daniel Silveira, lá na Câmara dos Deputados. Passou a noite aí. Dormiu o presidente Romário aqui, no plenário. E eu, acompanhando pela mídia aquilo tudo, eu não acreditei. Ele é do vosso estado, Rio de Janeiro, e foi determinado que ele tem que colocar uma tornozeleira eletrônica para vir de Petrópolis, onde a gente esteve há 15 dias atrás visitando a tragédia, para Brasília, e nada mais. Quer dizer, ele não pode circular nem pelo Rio de Janeiro. Ele não pode circular pelo Brasil. Gente, isso é uma arbitrariedade sem tamanho. A gente pode discordar do que ele pensa, do que ele fala, acha que ele errou, que ele extrapolou os seus limites, mas tem todo um processo, devido processo legal para se cumprir. Não é dessa forma, do jeito que a gente quer. O Estado democrático de direito está sob ataque. Só não vê quem não quer. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser? Eu não quero nem imaginar qual é o próximo passo. Porque se um deputado eleito pelo povo do Rio de Janeiro, que defende causas, eu até discordo do senador Carlos Viana de algumas causas dele. Uma delas a gente já conversou sobre arma, sobre flexibilização de porte. Mas se ele não pode exercer o seu mandato, indo para o estado que ele quiser, porque essa pauta não é nacional, como outras pautas são nacionais, ele não pode visitar estado para participar de congresso, para participar de seminário, senador Plínio. Isso é brincadeira, o que está acontecendo. Então, eu já entrei com pedido de impeachment aqui, com todo respeito, repito, a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, tenho absolutamente nada contra nenhum deles. Acredito que, inclusive, a maioria são cumpridores dos seus deveres. O Supremo Tribunal Federal é fundamental para a democracia, é um pilar da nossa democracia, mas por omissão nossa, por uma prerrogativa que a gente foge dela, que é analisar pedidos de impeachment e a CPI, a famosa CPI da Lava Toga, a gente fica nesse joguinho, observando abusos por cima de abusos. Então, eu faço esse pronunciamento aqui hoje, dizendo que em toda a história da Suprema Corte de Justiça, jamais ocorreu tanto ativismo judicial e tanta interferência em outros poderes, com extrapolação de prerrogativas constitucionais. Precisamos lembrar alguns desses abusos cometidos. É bom a gente voltar um pouco. Gilmar Mendes e Dias Toffoli emitem opinião pública afirmando que, na prática, o Brasil já vive um sistema semipresidencialista, com controle de poder moderador, exercido por quem? Por quem? Pelo próprio STF. Edson Fachin faz um verdadeiro malabarismo jurídico, reinterpretando as regras de julgamento ocorrido há anos, em 3 instâncias, visando anular temporariamente condenações justas e legalmente indiscutíveis da Operação Lava Jato, que é um patrimônio do Brasil. Roberto Barroso, depois de articular politicamente junto a líderes partidários sobre as urnas eletrônicas, numa escandalosa militância partidária, faz uma palestra num evento internacional denominado Senador Plínio, livrando-se de um presidente. Nossa Constituição, eu sei que o senhor está sendo muito tolerante, presidente, mas eu
rapidamente aqui eu queria concluir. Nossa Constituição define apenas duas condições essenciais para a indicação de um ministro do STF: notório saber jurídico e reputação ilibada. Mas o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que trata dos processos de impeachment, define outras 5 condições para o afastamento dos ministros do Supremo. O senador Plínio falou todas as 5, eu não vou repetir aqui. Alexandre de Moraes, infelizmente, é o campeão nesse quesito. Não apenas pela prisão de um deputado federal por crime de opinião. São 8 pedidos de impeachment, sendo um deles de minha autoria, justamente sobre esse caso. E abrir processo de impeachment é uma prerrogativa exclusivamente do Senado, que tem 133 anos de república e nunca cumpriu o seu dever perante a sociedade, diante de uma crescente ditadura do poder judiciário. Como dizia Rui Barbosa, ele, nosso patrono aqui do Senado Federal, diante de uma ditadura do judiciário, nós não temos a quem apelar. Eu não estou aqui, presidente Romário, referendando em hipótese alguma o comportamento do deputado, que deve responder por seus excessos pelas vias naturais do processo legal, em um Estado de Direito, que nesse caso específico tem que passar pela Câmara dos Deputados. Mas em função da gravidade dos últimos acontecimentos, que apresenta contornos de perseguição pessoal, estou apresentando um requerimento para que seja realizado no plenário do Senado Federal uma sessão de debates temáticos com a presença do ministro, a título de convite respeitoso, para as devidas explicações a respeito dos inquéritos em curso, documento para o qual eu peço o apoio de todos os colegas que estão presencialmente e remotamente. Já está aí no CEDOL. Senador Girão, eu peço o apoio de vocês para assinar esse requerimento. Por favor. Presidente Romário,